Olá, boa tarde, meus pequenos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos iniciando mais uma aula de geografia e eu peço a vocês que peguem a apostila e acompanhem comigo, tá bom? Hoje nós vamos abrir na página 10 aí. Na última aula nós terminamos então de corrigir nossas atividadezinhas, né, e explicações sobre aí o Brasil e seus países vizinhos, né? E agora, pessoal, nós vamos aprender sobre o Brasil e os limites e fronteiras, né? Vocês, como nós aprendemos, então o Brasil, né, ele tem seu limite, né? Então seu limite, ou seja, seu contorno, como nós vimos aqui na página de abertura aí, né, da nossa apostila, onde que nós conseguimos perceber qual é o limite aí do nosso território brasileiro. Então ele tem um limite, né? Então nós conseguimos designar aí, né, o tamanho do território brasileiro através do seu limite, né? E as fronteiras, né? O que são as fronteiras, né? São, né, o contato o contato que o país, ou seja, o limite do país tem com outros países, né? Então essas são as fronteiras. Eu tenho aqui o Brasil e ele tem fronteira com vários países, principalmente aí da América do Sul, né? Pois é onde que ele está localizado. Nós aprendemos isso aí na aula passada, né? Então, o Brasil ele tem limite com o Uruguai, né? Argentina, Bolívia, Suriname. Então, vários países aí ele tem fronteira, né? Através do seu limite. Então, como você pôde observar no mapinha da página 8, né? Então, voltando lá na página 8, vocês vão observar que o Brasil ele faz limite com a maioria dos países sul-americanos, né? Como o tio acabou de explicar. Então, a maioria dos países ele faz limite. Vocês lembram que o tio pediu para vocês pintar os países com que ele faz limite na cor laranja e os países que ele não faz limite na cor amarela. Vocês lembram disso na aula passada? Pois é, né? Então, nos mapas, os limites são representados por linhas divisórias que indicam onde termina o território de um país e onde começa outro, né? Como Brasil, por exemplo. Olha o limite do Brasil, né? Então, o Brasil ele tem seu limite, né? Onde então termina o território brasileiro? É no seu limite. E onde começa o outro território de outro país? Através desse limite, dessa linha de divisória, né? Aí vai começar, depois dessa linha divisória, o outro país. Então, deu para vocês entenderem o que é limite, né? E então, isso daí, pessoal, essa linha divisória, então, demonstra o limite de um país, onde começa e onde ele termina, tá bom? Então, os limites do território brasileiro, eles foram bem definidos por meio de acordos e tratados realizados com os países vizinhos, né? Então, para se chegar a esse limite, né, a essa esfera aí, né, geográfica, né, a esse território geográfico, o que aconteceu? Tiveram que fazer vários acordos e tratados aí entre os outros países, né, para chegar nessa territorialização, né? Ou seja, nessa figura geográfica que vocês estão vendo aí, né? Nesse espaço geográfico que vocês estão vendo, que é esse tamanho aí do Brasil, né? Que hoje nós temos. E na paisagem, esses limites podem ser identificados por meio de elementos naturais. Que elementos naturais são esses, pessoal? Então, um limite de um país ao outro, ele pode estar aí sendo representado por elementos naturais, ou seja, que são aqueles elementos que a própria natureza designou, criou, né? E ali naquele local, então, né,
de acordo com tratados, né, de acordo com os acordos, né, feitos aí de um país com o outro, eles então relevaram esses limites através desses elementos naturais. E aí podemos ter, né, elementos naturais como montanhas. Então, até certa montanha daqui para lá é outro país, né? Então, daquela montanha para lá é outro país, daquela montanha para cá é outro país. Então, através de serras também, né? Através dos rios e lagos, ou também por elementos artificiais construídos sobre o terreno, né? Por exemplo, se nós pegarmos aqui um limite, né, de um município ao outro, por exemplo, Pirapora e Vazio da Palma, vocês podem perceber que lá nós temos alguns elementos artificiais. Por exemplo, o limite que Pirapora termina e o limite que Vazio da Palma termina é através de uma placa e também de uma pequena ponte, né? De uma ponte não, desculpa, de uma pequena linha de ferro, de uma linha de ferro ali, né? Lá próximo àquela linha de ferro, linha de trem, onde que atravessa, então tem ali nessa placa dizendo limite de Pirapora, né? E limite de Vazio da Palma. Então, depois daquela placa, se passando para lá, nós temos, né? Então, estamos entrando aí, né? Em outro limite, em outro território. Deu para entender, pessoal? E assim é feita aí, então, né? Essas divisões, esses limites, né? De um território para o outro. Assim é feito o limite aí de um país para o outro, né? Ou podemos utilizar placas, né? Podemos utilizar viadutos e pontes também. Então aqui nós temos uma fotografia onde que vai representar o limite de dois países. O Paraguai, olha aí para vocês verem o tamanho, né? Do país aí, olha, já iniciando através de prédios, né? E uma ponte que separa aí esses dois países. Então nós temos o de um lado o Brasil e do outro nós temos o que? O Paraguai. Então a ponte, quer dizer, ela não separa, né? Ela interliga. Então aí ela foi construída para ligar um país ao outro, né? O acesso do Brasil ao acesso do Paraguai. E qual é a marca limite então do território aí de um país para o outro? Do Brasil para o Paraguai? Isso mesmo. Então, a marca limite aí, gente, é o Rio Paraná, né? Olha aí o rio onde que ele está passando. Então, de acordo com esse elemento natural, né, de acordo com esse rio, então desse rio para cá, né, onde que está essa setinha amarela aí, é o Brasil. Então, é o território brasileiro. Do Rio Paraná para lá, onde que está representado com a setinha azul, é o território do Paraguai. Então deu para vocês entenderem o que é limite, pessoal? Então limite é isso, né? É onde que está designado aí um território para se chegar até o outro, né? Ali então não vai se misturar, ou seja, os dois não são iguais, não pertencem ao mesmo governador, não pertencem ao mesmo presidente, né? Então ali existe aquele limite, né? Então existe uma fronteira ali de um país para o outro, né? Deu para entender? Então aí já tem uma atividadezinha na própria página 10 onde que vocês vão fazer. Converse com o colega e o professor sobre essas questões. A letra A. A fotografia retrata o limite entre quais países sul-americanos? Quais desses dois países estamos falando aí? Quem são esses dois países que estão sendo retratados aí nessa imagem, né? Que estamos falando do limite desses dois países, né? O tio acabou de explicar para vocês. Letra B. O limite entre esses dois países é natural ou artificial, gente? Qual é o elemento que está sendo representado aí para retirar, fazer aí com que ocorra esse limite de um país ao outro? É um elemento natural, vindo da natureza, ou um elemento artificial?
E letra C. Que elemento visível na paisagem justifica sua resposta, né? Se vocês colocarem aqui que é um limite aí, né, desse país é um elemento natural, então qual é o elemento natural que vocês estão dizendo aí, né, que é o limite entre um país e o outro? E aí vocês vão colocar na letra C, se é o nome desse elemento. Se você acha que é um elemento, um elemento artificial, vocês vão colocar aí na letra C que elemento é esse, tá bom, pessoal? Deu para entender? Então, na página 10 é isso aí. Agora, pessoal, vamos para a página 11, onde que nós vamos falar um pouquinho sobre fronteira, né? E a fronteira, pessoal, ela é quase que designada aí também, né? Nessa razão do limite, né? Então, ao longo da linha limite entre os dois países, estende uma faixa de um território chamada fronteira. Então, assim, ela está próxima aí ao limite, né? Eu vou até pegar aqui o material de apoio para vocês darem uma entendida. Desculpa novamente. O que é essa fronteira, né? Olha aqui, nós temos o material de apoio lá na página 1, vocês vão voltar lá no material de apoio e entender comigo. A linha limite entre esses dois países é essa linha que vai aí, né, nos mostrar o limite de um território onde que ele inicia e termina, né? Ou seja, aqui nós temos uma linha limite do território brasileiro terminando aqui, e depois dessa linha limite nós temos outro território que é o Peru, né? Então o Peru ele está aí, né, logo após essa linha limite aí, né, temos o território do Peru, do país do Peru. E dessa linha limite para cá, né, para esquerda, nós temos aí o território brasileiro. Então deu para vocês entenderem o que é o linha limite, né? Agora, quando falamos de fronteira, vocês observando aí no material de apoio, vocês podem ver essas linhas traçadas aí, né? Uma linha vermelha traçada, né, próxima aí a cada um dos limites com os outros países. Ela é chamada de fronteira. O que é fronteira, gente? É a faixa terrestre por exemplo, a faixa de fronteira terrestre do Brasil corresponde a uma área de 150 quilômetros de largura e é vigiada pela Polícia Federal ou pelas Forças Armadas. Então, gente, quando falamos de fronteira, estamos falando, né, através da linha limite, um espaço aí, né, uma faixa de fronteira, uma área, né, de 150 quilômetros de largura. E então estamos representando essa área de 150 quilômetros de largura aqui, ó, com essas linhas traçadas de vermelha no material de apoio. Por quê? É através dessas faixas de fronteiras, né, essa fronteira aí, onde que foi criada pelo governo federal para que as pessoas, né, de um determinado país, por exemplo, do Brasil, não, né, ultrapassem aí, por exemplo, a qualquer momento, ou aconteça algum problema, né, de ultrapassar algumas mercadorias, ou, né, questões aí, podemos dizer, policiais, como por exemplo, né, terroristas querendo vender artefatos perigosos, armas e etc., né, de um país para o outro. Então, por isso, pessoal, é que foi feita essas fronteiras aí, né, para que a Polícia Federal, né, estejam vigiando esses locais e ali deixem com que façam com que o nosso país ele seja um país seguro, né? Da mesma forma, os outros países também, né?
eles têm as suas faixas de fronteira. Aqui nós estamos falando do Brasil. Então, o Brasil ele tem a sua fronteira estendida de 150 quilômetros de largura e sempre vigiada. Ou seja, na hora de sair de um país para o outro, naquela fronteira, como por exemplo, existem lugares aqui, né, do país que é apenas separado por uma placa, né? Brasil e Paraguai, por exemplo, Brasil e Uruguai, né? Paraguai não, Paraguai ele é separado aí pelo rio, né? Que acabou de falar. O Brasil e Uruguai, por exemplo, ele é apenas uma placa, né? De uma linha lá, tem até uma linha no chão onde que o pessoal fez, né? Onde que você só pisou de um lado para o outro já chegou no Uruguai. Então ali tem essa fronteira, né? Existe essa fronteira para que a polícia ela venha, né? É, ter esse acesso aí para que a polícia ela tenha então, né, o controle de entrada e saída de pessoas, as mercadorias, né, se foi comprada legalmente. Então tudo isso aí é importante, né? Essas fronteiras aí são importantes. E as fronteiras, gente, nesse post-itzinho aí amarelo, elas podem ser tanto terrestres quanto marítimas, tá bom? Então lembra disso aí. Temos fronteiras terrestres quanto marítimas. Exemplo aí o Paraguai, né? Ela tem a sua fronteira, né, com o Brasil através do rio, né? O Rio Paraná. Então aí vocês já podem perceber, né, uma fronteira marítima ali, que as pessoas têm que ter aí, né, essa vigilância, né? Então a polícia, o governo tem que ter essa vigilância aí de quem está saindo e de quem está entrando, esse controle, né? Dizemos assim. Então a fronteira ela é feita, né? Foi feita mais para ter-se o controle de quem sai, de quem entra num país ao outro, né? Ou do que se estão levando de um país para o outro. Deu para entender, pessoal? Então, limite, estamos falando de limite territorial, ou seja, através dessa linha limite é aonde se inicia e termina um território, né? Tio explicou aí para vocês, recapitulando, né, para vocês entenderem. Então, quando falamos de limite, estamos falando de limite territorial, onde um território inicia e onde outro termina. Essas linhas. Quando falamos de fronteira, aí estamos falando de uma área de 150 km de largura, onde que ela é vigiada pela Polícia Federal, onde a polícia, né, tem o controle de entrada e saída de quem está entrando e de quem está saindo de determinado território, de um território para o outro, e tem aí, né, a fiscalização, né, do que se está levando, se é legal, se foi comprado legalmente ou se é algo, né, que não é legal. Então aí a justiça ela vai entrar, né, a polícia ela vai entrar aí em cima para tentar buscar de onde está saindo esses tipos de mercadoria. Deu para entender, pessoal? E aí, no material de apoio, na página 1, vocês têm esse exemplo de fronteira, né? Que é essas linhas traçadas aí, ó. Fronteiras terrestres. Estamos falando de fronteira terrestre de um país, que é o Brasil, com outros países aí. Deu para entender? Eu acho que sim, né? Qualquer dúvida, o tio vai fazer a live na sexta-feira e vocês me perguntam, tá bom, pessoal? Beleza? E agora nós temos outra atividade. Lembra a atividade na página 10 e agora a atividade na página 11, seção lápis na mão. No material de apoio, né, consulte o mapa Brasil, limites e fronteiras, que é esse mapinha que o tio acabou de mostrar para vocês, aí, explicando, né, a matéria. E em seguida vocês vão resolver a atividade proposta. Número 1. Pinte a frase de acordo com a legenda. Limite, vocês vão pintar de verde. Fronteira, vocês vão pintar de amarelo. Tá perguntando. Faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória entre território nacional.
considerada a área de segurança nacional. Pode ser terrestre ou marítimo. Aqui, pessoal, nessa frase, estão falando de quê? De limite ou de fronteira? Que cor que eu vou pintar nesse quadrinho aí? Está perguntando se é limite ou fronteira. Será que eu devo pintar aqui de verde ou de amarelo? Lembre aí, o tio acabou de explicar para vocês. Linha divisória que indica onde termina o território de um país e começa o de outro. Pode ser natural ou artificial. De que estamos falando aí, pessoal? É de limite ou fronteira? Vou pintar de verde ou amarelo. Então, isso daí é para que vocês tenham um entendimento, né? Como se fosse uma revisão da matéria aí que o tio acabou de explicar para vocês. Tá? Aí vocês vão pintar. Se você achar que é verde, então pinta de verde. Se você achar que é amarelo, então pinta de amarelo. 2. Com lápis de cor verde escuro, indique no mapa a linha de limite entre o Brasil e os países vizinhos. Então, de verde escuro, vocês vão indicar a linha de limite. A linha de limite, estamos falando, né? A linha onde que termina um território e começa o outro. Então, vocês vão pegar e contornar na linha certinha aí, ó, do Brasil, onde que está terminando e onde que vai iniciar os outros países. Então, nessa linha de limite aí é que vocês vão pegar e pintar de verde escuro. Deu para entender? E agora, com lápis de cor amarelo, você vai pintar no mapa a área que indica a faixa de fronteira terrestre brasileira. Faixa de fronteira, lembra que o tio acabou de explicar? Ela está representada nessas linhas traçadas de vermelho aí no material de apoio. O que vocês vão ter que fazer? Pintar na onde que tá essas linhas traçadas aí de amarelo, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. E 4. Quais unidades federativas têm parte de seu território situada na faixa de fronteira terrestre brasileira? Quais unidades federativas, ou seja, quais os estados, né, têm aí parte de seu território situado na faixa de fronteira terrestre? Quais são os estados aí, né, que tem aí, estão situados, né, na fronteira terrestre, que estão próximos aí, os estados do Brasil que estão próximos aí às fronteiras com os outros países, né, que está nessa fronteira aí, ou seja, que está com essas linhas aí vermelhadas. E aí vocês vão pegar e escrever o nome desses estados que fazem fronteira terrestre aí, tá bom? Com os outros países. E a 5, na página 11, leia a informação a seguir. A linha de costa brasileira tem 7.367 quilômetros e se estende da foz do rio Oiapoque, no norte, até o arroio do Chuí, no sul do Brasil. E com lápis lá de cor laranja, você vai indicar no mapa a linha da costa brasileira. E aí, pessoal, estamos falando da costa brasileira. Quando falamos de costa, estamos falando da fronteira aí, né, do nosso território brasileiro com o mar, com o oceano. Então, vocês podem perceber que no mapinha de vocês aí, do material de apoio, já está identificando onde que está lá o rio, né, a foz do rio Oiapoque, lá no extremo norte brasileiro, né? Olha aqui, tá vendo? Lá no norte brasileiro, deu pra ver aí o rio Oiapoque. E temos também lá no sul o rio, né? O arroio do Chuí, né? Que é bem na pontinha, lá na pontinha do Rio Grande do Sul, lá embaixo. Tá vendo aí, pessoal? Vocês estão conseguindo enxergar? Então, ali, né, vocês vão pegar e vão pintar
pintar de laranja esse contorno aí da costa brasileira, né? Ou seja, a fronteira do nosso território brasileiro com o oceano. Beleza? Deu para entender, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar ao tio, que o tio vai ajudar vocês, tá bom? Na página 12, vocês têm uma atividade, outra atividade, a questão de número 6, onde que vocês vão, com base no mapa, marcar as afirmativas corretas. Dos 12 países da América do Sul, o território brasileiro faz limite com 6? E aí, pessoal? Dos 12 países que estão ao redor do Brasil, o território brasileiro aí, ele faz limite só com 6 países da América do Sul? Se for certo, vocês vão marcar com um X. Na faixa da fronteira terrestre do Brasil está situada a parte do território de 11 unidades federativas. Na parte de fronteira, olha lá, fronteira, viu? Terrestre, o Brasil está situado na parte do território terrestre do Brasil, está situada na parte do território de 11 unidades federativas. O Brasil, então, ele faz fronteira só com 11 unidades federativas. Olha aí. 11 unidades federativas do Brasil, tá bom, pessoal? Então, são só apenas 11 estados do Brasil que fazem fronteiras aí com os outros territórios, né? Com os outros países. Vamos lá, observe isso aí. A linha da costa do Brasil se estende na foz do rio Iapoque, no norte, até o Arroio do Chuís, no sul do Brasil, do país. E aí, pessoal, a linha da costa do Brasil, costa brasileira, linha da costa, linha limite entre o Brasil e o oceano. Observe isso aí. E temos também na página 12, geografia na prática. Vamos fazer o mapa? Leia com atenção o texto a seguir, depois resolva a atividade proposta. Aqui temos um texto explicando aí, né, para que serve o mapa. Então, o mapa ele serve para orientar as pessoas em atividades do dia a dia. Por exemplo, em viagens, para conhecer um território com vistas a planejar, obras de melhoria para localizar o determinado lugar ou relacioná-lo com outro. No entanto, os elementos reais têm um tamanho impossível de ser representado, né, gente? Fielmente em uma folha de papel, porque se a gente for tentar representar lá, né, o mapa do território brasileiro, na realidade, nós não conseguimos colocar o Brasil inteiro numa folha de papel, né, no tamanho real dele. E aí nós temos que reduzir. Então, por isso, devemos utilizar uma forma proporcional ao tamanho, né, verdadeiro, para que se tenha no mapa uma representação da realidade. Aí a gente tem que diminuir, né, aquela realidade inteira. Como se faz isso? Aqui nós temos um exemplo para ajudar vocês a entender como que se faz, né, essa redução aí, né, do local, da realidade, do que você quer representar naquele momento. Então, observe essa imagem, depois fazer o que se pede. Letra A, com uma régua, meça a imagem e registre quantos centímetros ela tem. Então, vocês vão pegar a régua normal que vocês têm aí em casa, e vão colocar em cima da imagem lá na apostila de vocês, em cima desse outro desenhozinho aí da régua. E aí vocês vão medir o tamanho e registrar quantos centímetros que deu essa régua aí na apostila de vocês. Quantos centímetros que deu? E aí vocês vão colocar aí nessa linha abaixo. Depois, letra B. E na realidade, quantos centímetros esse objeto fotografado, essa reguinha aqui, no tamanho real ela tem? Quantos centímetros ela tem no tamanho real, na realidade? Aí vocês vão colocar na letra B. E letra C. Se tivéssemos que representar o objeto fotografado em tamanho real,
haveria espaço suficiente na página se nós quiséssemos representar essa reguinha aí que está na apostila, né? Essa régua que está aparecendo aí para vocês na imagem. Será que ele caberia no tamanho real nesse pedaço de folha aqui, gente? Na apostila de vocês? Será? Sim ou não? E aí vocês vão explicar o porquê de que vocês acharam, tá bom? E por fim, na página 13, vocês vão pegar aí, né, e praticar fazendo, né, um mapinha. Olha lá, como é possível perceber, alguns objetos no dia a dia têm tamanhos impossíveis de serem reproduzidos, né? Em uma folha de papel como esta, como esse tamanho aqui de folha de papel que nós temos, né? É impossível de representar, né, o tamanho natural, o tamanho aí real. O mesmo acontece quando precisamos, por exemplo, representar uma sala de aula num bairro, um município ou uma unidade federativa. Por isso, é necessário reduzir o seu tamanho do objeto ou lugar a ser retratado. O primeiro passo é medir e definir uma forma de representar essa medida no papel, substituindo 1 quilômetro por 1 centímetro ou até por 1 milímetro, dependendo da extensão aí territorial, né? Ou da extensão do tamanho real daquele objeto ou daquela sala que você quer representar. Então, é hora de praticar, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí e produzir. Era para produzir a nossa sala de aula. Como nós não estamos dentro da sala de aula, vocês vão tentar reproduzir um cômodo aí da casa de vocês. Pode ser o quarto, pode ser a sala, né? O que vocês quiserem representar aí. Para começar, vocês vão destacar com a malha quadriculada disponível, né, a folha no material de apoio, que é essa aqui, ó, que está aí também bem atrás daquele mapinha que vocês vão utilizar na questãozinha anterior. Vocês também vão utilizar nessa mesma folha. E depois seguir a instrução. Para reduzir o tamanho da sala de aula aí, né, mas como vocês vão escolher o quarto, ou a sala, ou a cozinha de vocês, aí vamos considerar o seu pé como unidade de medida. O que vocês vão fazer? Medir quantos pés em cada lateral da parede da sua sala de aula e registrar os dados no caderno. Ou seja, quantos pés que deu de uma parede a outra na largura e, né, na largura tanto na horizontal quanto na vertical. Tá bom, pessoal? Por exemplo, na horizontal de uma parede a outra deu tantos pés. Aí você vai um pé na frente do outro, tá bom? Para você saber quantos pés que deu. E na mesma forma também, né, na horizontal, de um pé ao outro, aí um na frente do outro, quantos pés que deu e anotar no caderno. Deu para entender? E na letra B, vamos utilizar essa malha quadriculada, onde que, considerando que cada quadrinho desse aí, tanto na vertical quanto na horizontal, equivale a um pezinho seu aí, vocês vão traçar a linha representando o tamanho do seu cômodo que você escolheu aí na sua casa. Lembre-se de localizar e retratar as janelas e a porta. Por exemplo, tem uma porta aqui na lateral. Então eu vou pegar primeiro e contar quantos pés que deu. Vamos supor que aqui deu 12 pés. Então eu vou contar quantos quadrinhos tem, né? Na minha horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu aqui 12 pés. Então eu vou fazer minha linha aqui, ó, na horizontal. E vamos supor que de cima para baixo deu, na vertical, deu 12 pés também. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 12. E aí eu vou fazer o meu quadrado, né? Do tamanho dos pés que deu esse cômodo que eu quero.
E aí depois que eu fazer o quadrado, eu vou lembrar, ó, aqui na horizontal tem uma porta, então nesse lado aqui eu vou colocar uma porta, vou desenhar uma portinha. E aqui na vertical tem uma janela, então eu vou desenhar aqui em cima uma janela. E etc. Se tiver duas portas, né, 3 portas, 4 janelas, aí vocês vão retratar, tá bom, pessoal? Depois, aí tá falando a letra C para com os colegas juntar as carteiras espalhando-as em grupos de tamanhos diferentes pelas suas aulas, né? Cada grupo de carteiras formará um território simbolizando o município. Deem um nome para cada município formado, depois de acordo defina quais serão os limites entre esses territórios com um giz, marque no chão da sala. Então essas letras C e a D não precisa de fazer, tá bom? E utilizando as referências como janelas, paredes, portas e outros objetos da sala, marque a malha quadriculada os limites do município de cada grupo. Também não precisa, porque é em grupo, então não vai ter como a gente fazer, né? E para finalizar, elabore uma legenda para as figuras contidas no mapa. O que que o tio vai pedir para vocês fazerem, né? Só na letra A e B. Vocês vão representar o quadrado do cômodo que vocês querem e vão colocar aí, né, a janela e a porta. E ao invés, né, de fazermos a letra B, C, D e F, né, o que que vocês vão fazer? Não, letra B, C, D e E, letra D, C, D e E não precisa fazer. O que que nós vamos fazer? Na malha quadriculada nós vamos representar os objetos que tem nesse cômodo que você desenhou aí. Por exemplo, eu desenhei a cozinha, vou colocar a porta, a janela, vou colocar aí onde que está o fogão, no lado certo, onde que está a pia, onde que está a geladeira. E aí, pessoal, vocês vão pegar e circular esses objetos depois, né, com cores diferenciadas, como se fosse cada um território. Deu para entender aí? E depois vocês vão colocar o título, né? Por exemplo, minha cozinha, né? Ou minha sala, meu quarto. Beleza, pessoal? Deu para entender então? Agora pronto, você e seus colegas representaram a sala em tamanho reduzido em uma folha de papel. Nessa representação, também indicaram os territórios formados pelo conjunto de carteiras e os limites estabelecidos em acordo com os grupos vizinhos, né? Como não estamos em sala de aula, vocês irão fazer aí, né, os territórios de acordo com a localização aí dos seus objetos, né, de seus elementos aí, né? Por exemplo, igual eu falei, da cozinha, onde que está a geladeira, o fogão, o armário, né, a pia e etc. Deu para entender, pessoal? Então, nossa aula de hoje aí até a página 13 e estaremos corrigindo na próxima aula de sexta-feira essas atividades, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima e tchau, tchau.